Bem, agora a gente vai entrar numa parte de tratamento de imagem e vamos aprender algumas ferramentas de retoque. Como são muitas, eu dividi em duas partes. Então vamos ver a primeira parte. Para isso, vamos abrir um arquivo que está no banco de imagens, pessoas, e vamos abrir esse casal de idosos aqui. Muito bem, a primeira ferramenta de retoque que nós vamos ver é a borracha. Mas eu já vou te avisando, borracha é ideal você trabalhar com camadas. Quando você ativa a borracha, ela trabalha com um pincel. E aí você tem os tipos de pincéis aqui. Também trabalha com opacidade e com fluxo. E se você vier apagando, na verdade, ele está revelando a cor que está no fundo. Se eu inverter, então agora ela está exibindo a cor preta. Então não tem muito sentido. Vamos apertar o F12. O F12 retorna a imagem ao seu ponto original. Ainda na ferramenta borracha, eu tenho duas ferramentas que praticamente também não terão muita utilidade. Borracha de plano de fundo. O que ela faz? À medida que você vai apagando, ela vai revelando o fundo do background, o fundo da imagem. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Se eu vier no menu Janela, Camadas, inicialmente o meu arquivo tinha esse fundo fixo. Eu vou apertar F12 para você entender. Plano de fundo, tá vendo? Se eu usar a borracha de background, automaticamente ele converte em uma camada. Você não vai precisar usar borracha para fazer isso. Primeiro, que é muito mais fácil você selecionar e pressionar Delete. Então eu acho uma ferramenta que você não vai utilizar. F12. Voltei ao que era antes. Aí eu tenho ferramenta borracha mágica. O que ela faz? Ela vai selecionando pixels iguais, é igual a ferramenta varinha mágica, e vai eliminando. Também, se você tiver um fundo plano, por exemplo, aqui, ó, até vai lá. Mas você vai perceber que, na verdade, o melhor mesmo é selecionar e deletar. Moral da história. A ferramenta que você vai usar é borracha. Mas, quando você estiver trabalhando com camadas, F12 para voltar ao normal. Muito bem. Aí aqui na parte inferior eu tenho mais 6 ferramentas. Aqui eu tenho o grupo desfoque, nitidez e borrar. E aqui eu tenho o grupo subexposição, superexposição e a ferramenta esponja. Vamos começar por aqui, que na hora do exercício de pincéis eu mostrei essa aqui, né? Vou mostrar ela agora de forma mais completa. Muito bem. Você já percebeu que ela permite, eu vou ampliar um pouco aqui, fazer pequenas correções. Ó, eu vou empurrando a área. Então eu vou deixando a área, né? Ela vai sendo afastada. Eu posso ir moldando a forma. Mas acontece o seguinte, ela borra, não fica legal. Existe um efeito que faz isso muito melhor. Quando eu for falar de efeitos, aí a gente vê. Tranquilo? Muito bem. Ela também trabalha com pincel, como a gente já viu antes. E eu posso ter a resistência de 100, ela vai empurrando. Ou vai puxando. E posso ter uma resistência menor para fazer puxadas sutis. Na prática, não tem muita aplicação.
E aqui eu tenho a ferramenta de pintura de dedo, que vai pintar como se fosse um pincel, né? Ele vai puxando, borrando e inserindo a cor que eu escolhi. Também não tem lá muita função. Ah, por que você está mostrando? É para você conhecer todas as ferramentas. F12. Voltamos ao normal. Agora eu tenho a ferramenta de desfoque. Essa ferramenta eu posso utilizá-la com alguma frequência. Observe essa foto. O meu primeiro plano aqui, esse senhor, ele está focado. E a mulher, ela está fora de foco. Então, quando eu quero fazer essa valorização de primeiro ou de segundo plano, eu posso usar um efeito ou posso usar a ferramenta desfoque. Eu vou ampliar o pincel e aí a mesma coisa. Se eu tiver uma resistência alta, ele desfoca mais rápido. E se eu tiver uma resistência baixa, ele desfoca mais lentamente. Então você vai dando cliques ou vai arrastando, né? E ele vai desfocando. F12. Junto com ela, eu tenho a ferramenta nitidez. Ela faz o contrário do desfoque. À medida que eu vou passando, ela vai melhorando o foco. Ela vai puxando mais alguns detalhes. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Se eu ficar passando demais, ele vai queimar a imagem. Então fica uma coisa artificial. É uma ferramenta para você passar, por exemplo, aqui no bigode. Eu vou passar uma vez, olha como deu uma valorizada nos pelos. Mais uma vez. Legal. Tem o controle aqui, ó, de resistência. Então eu posso ir valorizando mais alguns detalhes. Mas toma cuidado, ó. Pode borrar tudo. Fácil? F12. Aí o que eu tenho? Subexposição. O que ela faz? Também é para você usar com sutileza. Eu vou aumentar a ponta do pincel para uma exposição menor. E aqui eu controlo a área de atuação. Se são sombras, tons médios ou tons claros, ou chamado realces. Vou passar aqui nas sombras. Quando eu passo aqui pela área de sombra, o que vai acontecendo? Ele vai clareando sutilmente. Só que se eu esfregar muito, eu vou perdendo a imagem. Então é uma ferramenta para você valorizar algumas áreas. Então eu posso passar um pouco aqui, e ele dá uma clareada. E aí eu posso só trabalhar nos tons médios. Ele já clareia menos. E nos realces, ele já solariza, né? Ele queima. Então toma cuidado. Numa linguagem assim mais carinhosa, é para você dar uma pitadinha só. Então você baixa aqui a exposição e passa pouquinho. E aí vai vendo a imagem. Lembre-se, você pode usar o Ctrl Z ou Ctrl Alt Z, que vai te ajudar a recuperar mais áreas. Então é para você fazer um trabalho manual. F12. Voltei ao que era antes. Superexposição é o contrário. É para você trabalhar sombras, tons médios e realces, mas ele vai dar uma escurecida. E se eu usar demais, ele vai queimar a imagem. Então, olha, eu estou numa exposição de 20. Eu vou passar uma vez aqui. Legal. 2 vezes. Já não está ficando muito bom. Mas nessa região aqui, ó, eu consigo trabalhar mais a sombra. Então, você precisa ter essa sensibilidade do que você quer valorizar. Então, aqui na sombra, olha lá, agora ficou bem mais forte. E se eu ficar esfregando muito, o que acontece? Eu vou perdendo a imagem. Então é para dar uma pitadinha.
F12. Então aqui eu tenho essas duas ferramentas, né, de exposição, que podem clarear ou escurecer. E finalmente eu tenho a ferramenta esponja. A ferramenta esponja, ela tem duas funções. Ou ela remove a saturação, ou ela satura. Saturar é quando a cor está muito alta. Então, por exemplo, se eu ficar removendo a saturação do rosto, ele pode chegar até a ficar uma imagem em preto e branco. E se eu usar o contrário, usar saturação, eu vou valorizar a cor. Então é sutil, é suave. Eu vou passar aqui na camisa, olha como vai ficar mais bonita. Só que se eu esfregar muito, eu vou super saturar a cor. Então você tem que ter sensibilidade para usar essas ferramentas. Controle fluxo, controle a intensidade de exposição, controle a resistência e passe um pouquinho. Se você vê que exagerou, Ctrl Z ou Ctrl Alt Z. Então, nessa primeira parte, o que eu queria mostrar para vocês são essas ferramentas. Aí, na segunda parte, eu vou mostrar outras que estão aqui. Aguarde!